Sejam bem-vindos aos Líderes Apaixonados e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu preciso para ser um líder apaixonado. Quais são as características que eu preciso ter? Quais são as características fundamentais ou aquilo que eu mais erro? Onde está o meu calo na liderança? É sobre isso que nós vamos falar. E por que eu preciso ter um time apaixonado? Por quê? Ter um time apaixonado não é só importante para você, mas sim para que o reino de Deus cresça, para que o seu ministério, a missão que Deus colocou nas tuas mãos, nas mãos dos servos que estão ali com você, ele possa ser um motivo de glorificar ao nosso Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a primeira característica. E qual seria a primeira característica? Essa característica, para mim, não era uma característica muito difícil. O exemplo. Será que não era tão difícil para mim? A única forma de garantir que tudo estará excelente é fazer tudo sozinho. Será que algum dia você já liderou dessa forma? Será que em alguns momentos você diz, não, é melhor que eu faça sozinho? Não preciso de ninguém me ajudando porque eu consigo fazer sozinho? Não, eu dou conta de fazer sozinho. No meu caso, eu sempre dizia que eu sou multitarefas. Eu conto história, eu canto, eu toco, eu preparo o recurso, eu me relaciono com as crianças. Então, eu sei fazer tudo. Então, se o voluntário, se o servo não vier, não tem problema. Tudo vai funcionar. Mas será que realmente vai tudo funcionar? Uma liderança apaixonada, ela inspira outros a seguirem o seu exemplo. Liderança é influenciar alguém. Nós temos a nossa referência, que é Jesus. E Jesus, ele nos inspira a sermos como ele. Assim também como Paulo, né? Paulo, ele tinha uma autoridade, uma ousadia em dizer o quê? Sejam como eu, sejam meus imitadores. Será que você temos essa ousadia, essa coragem? Porque para que eu diga para os meus voluntários, os servos que trabalham comigo, seja como eu, siga o meu exemplo, eu preciso ter algumas outras características, como autoridade, como... Vamos lá, nós vamos ver juntos. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Isso é Paulo falando. Será que eu também falaria isso? Será que eu posso dizer, sejam meus imitadores? Com esse igualzinho que eu faço, que vai estar tudo certo. Porque o Deus da paz está comigo, está com você. E aí vamos lá. A maneira como vive um líder fala tão alto que não se pode ouvir o que ele diz. O exemplo, todo mundo diz, o exemplo arrasta, né? Meu exemplo, ele fala por mim. Eu não preciso abrir a boca, porque o meu exemplo vai falar. O seu exemplo vai falar. Então, seja obediente a Deus. Tenha relacionamento com Deus. Se relacione com pessoas. Esses 3 pontos que eu coloquei são 3 pontos principais para um exemplo, para uma influência edificante na vida dos servos que estão com você. Não adianta você ser obediente à palavra de Deus, você ter relacionamento íntimo e sincero, diário com Deus, se você não se relaciona com pessoas. Você precisa se relacionar com pessoas para que você seja exemplo, para que as pessoas tenham o desejo de ser como você, para que você seja referência para alguém. Ao mesmo tempo, não adianta você se relacionar com um monte de pessoas, ser aquela pessoa extremamente comunicativa, aquela pessoa que todo mundo quer perto, mas você não é obediente a Deus, mas você não tem relacionamento íntimo com Deus, você não consegue ouvir Deus. Então, esses 3 pontos, eles precisam estar ligados. Você precisa ter os 3 para que você seja uma liderança que influencia através do seu exemplo. Vamos para o segundo ponto?
Comunicação. Gente, a comunicação eu erro até hoje. E a comunicação, quando a gente fala de liderança, às vezes as pessoas se prendem, né, à posição que ele está nesse momento. Então eu estou falando com líderes de ministério infantil, com uma liderança dentro da igreja. Então eu só olho para dentro da igreja, dentro do ministério infantil, mas você é líder na sua casa, com seus filhos, você é líder no seu emprego, na sua vida profissional. Em algum momento você influencia alguém. E a comunicação, ela é um ponto-chave para que o ministério, para que a sua liderança, ela seja eficaz. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Vamos lá, em Provérbios capítulo 15, versículo 22, diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Lembra que eu falei lá no exemplo que você precisa se relacionar com pessoas? Você não lidera sozinho. Você precisa de um time, você precisa de uma equipe. E eles precisam entender o que você está dizendo. A comunicação não é só você falar. A comunicação é o seu modo de agir, de olhar, seus gestos, a roupa que você veste, tudo comunica. Olhando para você. Porém, a comunicação é uma via de mão dupla. Você fala, mas você também precisa ouvir. O maior comunicador é Deus e precisamos aprender com Ele como nos comunicar. E aí eu trouxe alguns pontos de como Deus, Ele fala e quer que a gente esteja se comunicando. Então Deus sempre diz a verdade. Ele nunca mente. Todas as vezes que você precisar se comunicar com a sua equipe, com um servo, você precisa priorizar, você precisa ser verdadeiro. Ele nunca mente. Deus fala com autoridade pelo que Ele é, por quem Ele é. A sua autoridade precisa ser de quem você é. O que você representa, o que você faz. Deus abre mão de vários métodos para se comunicar comigo e com você. E às vezes a gente diz, não, só sei me comunicar assim. E a pessoa tem que entender como eu estou me comunicando. Você não se abre para dizer assim, poxa, ele não entendeu porque a comunicação dele é diferente da minha. Então vamos ser flexível, vamos trabalhar essa comunicação, vamos ver se ele realmente entendeu ou se eu realmente entendi o que ele quis dizer. Deus revela à humanidade os resultados que Ele espera. Então na comunicação Deus diz, olha, eu espero isso de você. Você precisa comunicar aos servos que estão com você, o seu time. O objetivo é esse, o alvo é esse. E nós temos essa estratégia. E eu espero isso de você. Deus apresenta ao homem porque Ele quer que façamos. Ele quer que nós façamos o que Ele ordenou. Então Ele apresenta. Eu quero isso. Eu quero que você chegue aqui. Eu quero que você seja obediente. Ele é claro, Deus é claro conosco. Às vezes a gente não consegue entender. Às vezes nós, com a nossa ansiedade, queremos que Ele diga tudo. Mas quando nós lidamos com pessoas, nós precisamos ser claros. Nós não somos Deus. Deus nos prepara. E você precisa preparar o seu time. Então, a comunicação é o nosso segundo ponto. A comunicação, ela é necessária. Ela não é luxo. E eu errei muito na comunicação, porque a gente, quando está numa liderança, às vezes nós temos informações que nós não podemos passar para os nossos liderados, para não assustar eles, porque às vezes eles não vão entender o processo. Então a gente fica ali preso e diz assim, não posso dizer tudo. E acaba só dizendo os pontos. E eu sou muito assim.
Então, quando eu liderava e tinha esse erro de comunicação, eu dizia, eu quero isso. E às vezes a pessoa que eu estava liderando precisava entender por quê, para quê, como eu vou chegar. Mas será que realmente precisa? E eu errava na comunicação porque eu dizia, é isso, faz, confia que vai dar certo. Mas a outra pessoa, ela tem uma outra forma de se comunicar. E eu deixava aquela pessoa insegura no processo. Às vezes a equipe não ia, porque ela precisava entender todo o processo. Por isso a comunicação, ela é necessária. Ela não é luxo. O líder terá eficiência comunicando-se em todos os níveis. E aí, quando nós falamos em todos os níveis, nós estamos falando Deus, quem lidera você e os seus liderados. O líder apaixonado tem como primeira comunicação a comunicação com Deus. Quantas vezes o voluntário, o servo, chegou para mim com uma dúvida e na hora eu não sabia responder. Mas eu sabia que aquele voluntário, aquele servo precisava da resposta naquele momento. E enquanto ele estava ali me perguntando, me questionando, eu estava naquele momento. Deus, me dá as palavras. Deus, me dá a resposta. Me dá a direção para que eu possa direcionar esse teu servo. Então, Deus fala conosco através da leitura da palavra, da oração, das circunstâncias, da igreja e das pessoas. Eu preciso estar atento ao agir de Deus. Eu preciso estar atento a todas as coisas que estão à minha volta para entender e ouvir Deus falar comigo. Eu não posso ficar alheio ao que acontece comigo ao redor. Nós vivemos num mundo espiritual e isso precisa ser claro para você que está liderando. Você não pode entrar numa reunião, numa liderança, confiando na tua competência, naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu, naquilo que você estudou apenas. Você precisa ser treinado, capacitado, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se aprofundar para ter conhecimento, porque é bíblico, mas a primeira comunicação que você precisa ter é a sua comunicação com Deus. A sua comunicação com Deus não pode ter nenhum probleminha ali, nenhuma interferência, porque é Deus quem vai te direcionar. É Ele quem vai te dizer onde Ele quer que você chegue, onde Ele quer que o seu ministério chegue, quais são as pessoas que você vai alcançar através da missão que Ele colocou nas tuas mãos. Então a tua comunicação com Deus precisa estar certinha, sem nenhuma interferência. E eu quero trazer para você algumas dicas de como você se relacionar com o outro, com o servo, com o voluntário. Então, a primeira coisa, estabeleça a importância de cada servo. O servo precisa ter claro qual é a função dele, que ele é importante para que tudo aquilo esteja acontecendo. O servo ele precisa entender que ele é importante para o reino. E ele tem que entender isso de você. Ele tem que ouvir isso de você. Não reflita atitudes de superioridade sobre o grupo. E às vezes a gente reflete isso na nossa forma de falar, no nosso gesticular, na roupa que nós vestimos, na posição em que nós nos colocamos. Eu lembro que eu sou professora, né? E na escola que eu trabalhava, todo mês nós éramos avaliados, mas nós não sabíamos quando nós seríamos avaliados, né? E quando a gente entrava na sala de aula, a coordenação vinha, Lucia, posso assistir a sua aula hoje? E aí de mim dizer que não. Sim, claro, e aí a coordenadora sentava lá na última cadeira, encostada na parede e avaliava tudo na minha aula. E nenhuma avaliação foi colocada
falta de conteúdo, aspereza, né? Nada. Todas as minhas avaliações, logo no início, mais, né, incisivo, no final já fui melhorando, né, já fui progredindo, mas a pontuação que eu tinha com relação à minha avaliação era a minha postura. Não era a forma que eu falava, não era a forma que eu olhava, mas como me posicionava com as mãos, com o meu corpo, que acabava intimidando os meus alunos. Então, um aluno vinha e me perguntava alguma coisa e eu ia até a mesa dele para saber qual era a dúvida, né? E a minha posição era sempre com as mãos para trás. E essa minha posição com as mãos para trás acabava sendo intimidadora para as crianças e a minha avaliação estava escrita. Então, eu preciso entender e olhar no espelho e ver, eu tenho tido alguma atitude de superioridade diante das pessoas que eu lidero? Mantenha contato ocular com cada liderado sempre que for possível. Uma pessoa está falando com você e você está olhando outra coisa. Não, estou lendo a Bíblia. Ler a Bíblia é mais importante do que qualquer outra coisa. Sim, mas tem alguém falando com você. Então é questão de respeito, de valor, você parar e dar atenção para que ele seja ouvido. A partir do momento que você para tudo e olha para ele, você está dizendo para ele que ele é importante, que o que ele tem para dizer é importante, que você se importa com o que ele tem para falar. Então, sempre que for possível, partilhe, olhe para o seu liderado. Use pronomes no plural. Nós, nosso, não eu, você. Porque se o time ganhou só quem fez o gol? Não. Todo o time ganhou. Então foi o time, fomos nós que ganhamos. Não fui eu que fiz o gol, fui eu que joguei a bola, chutei a bola e fulano foi lá e... Não, somos nós. Faça pergunta aos servos indicando que ele é importante para o time. O que vocês acham? Todas as vezes o líder ele acha que ele tem que saber de tudo e já trazer tudo pronto. Sim, eu cometi esse erro logo no início. Mas é tão bom quando você traz uma proposta, um projeto, e ali com o time, com a equipe, aquele projeto ele triplica com tanto conhecimento que o outro tem, que você não viu, uma visão diferente, um olhar diferente, uma habilidade diferente, dons diferentes que foram inseridos ali dentro daquele projeto e aquilo ficou tão melhor do que o que você apresentou. O que vocês acham? Como esse projeto pode ficar melhor? Como a gente pode melhorar isso? Existem algumas formas que podemos melhorar essa ideia? Algumas perguntas que você pode usar. Aprenda a admitir seus erros perante seus liderados. Às vezes nós pensamos que nós não podemos errar. Mas o erro, ele tem seu benefício. Mas aprendemos com os nossos erros. E a gente precisa ter humildade de reconhecer. Eu errei. Gente, olha, eu pensei que ia funcionar dessa forma, não funcionou, mas nós podemos mudar para esta forma. Fulano deu essa orientação, essa dica, teve um outro olhar, nós podemos experimentar para ver se vai funcionar melhor. Ah, nossa, funcionou, parabéns, obrigada pela dica. Esteja sempre atento a reconhecer os seus erros e reconhecer a importância do outro. Nunca culpe o time pelo fracasso. Deixa eu te falar, se você errou, o erro é só seu, tá? Mas se alguém do seu time errou, o erro é nosso. Porque ele pode ter errado porque ele quis errar, né?
mas ele pode ter errado porque você não deu a orientação, porque você não foi claro. E para que eu preciso achar culpado? Houve um erro. Eu tiro o foco do erro e já penso na solução. Erramos, vamos lá, como é que nós podemos consertar? Como é que nós podemos solucionar? Sempre comece e termine com uma oração. Lembra que eu falei lá na frente? A sua primeira comunicação com quem é? Mesmo que você esteja ali com a sua comunicação sem nenhuma interferência com Deus, você é exemplo. E talvez dentro do seu time tenham pessoas que precisam entender que a primeira comunicação que um time, que um servo, que um líder precisa ter é com Deus. Ao delegar alguma tarefa, porque é necessário você delegar, porque faz parte da liderança, seja claro, seja detalhista. O óbvio precisa ser dito. Eu demorei a entender isso, porque eu achava que era óbvio, então eu não preciso falar. Só que o servo errava, me disse, mas por que errou? Puxa, mas eu falei tudo, mas eu expliquei. E por que errou? Eu não fui clara o suficiente, eu não fui detalhista no processo, eu não dei todas as orientações necessárias para que ele se sentisse seguro e cumprisse a tarefa. Então, para que não haja frustração nem sua, nem do seu liderado, ao delegar, seja claro, seja detalhista. Muitos líderes não delegam porque não sabem dizer o que querem. Não sabem ser claros, não sabem ser detalhistas. E lá na frente nós vamos falar sobre isso, que é a nossa última característica da aula de hoje. Apresente o projeto ao time. A sua equipe, o seu time, ele precisa saber onde o ministério vai chegar. Quais são os objetivos, qual é o alvo, quais são as estratégias, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, apresente o projeto ao time. Apresente os recursos, as ferramentas que podem ser usadas para o cumprimento da tarefa. Às vezes você diz assim, olha, leva esta Bíblia para a sala 1 e coloca em cima da mesa. Só que no caminho para levar esta Bíblia para a sala 1, tem várias interferências. Porque tem a sala 01 e tem a sala 1, tem sala que está sem número, a mesa, tem 2 mesas dentro da sala, mas qual foi a mesa? Apresente os recursos, diga o caminho. Lembra? Seja detalhista. Ensine e tenha processos claros. Nós também vamos falar isso na nossa última característica de hoje. Bem, nós já falamos sobre o exemplo, a comunicação. Nós vamos agora para o terceiro ponto. Mas antes, escreve aí nos comentários, aí no chat, para mim, se você já teve esses 2 erros, já cometeu esses erros, exemplo e comunicação? E qual foi o teu erro de comunicação ou de exemplo? Escreve aí no chat. Terceiro, motivação. Tem pessoas que para subir precisa de uma motivação, para sair do lugar precisa de uma motivação, precisa ter um motivo, né? Mas às vezes a motivação não está no lugar correto. Qual tem sido a sua motivação? A motivação é uma característica extremamente importante na liderança. E eu costumo falar em todas as aulas, qual é a nossa principal motivação. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, você tem sido motivado por um desses fatores? Vou falar aqui alguns fatores que não é a motivação correta, mas que às vezes nós
sermos humanos, acabamos nos desligando da motivação correta e nos ligando a essas motivações. Posição social. Será que a minha motivação é a posição social? É a posição que eu estou? É o poder de ser líder? Será que a minha motivação é essa? A minha motivação é o orgulho? E a motivação, posição social, é o orgulho vezes a humildade. E eu trouxe Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, olha só. Jesus, tá? Não cometeu nenhum erro. É o nosso exemplo. Não pecou. É Deus. Ele serve. Ele não veio para ser servido. Ele foi humilde. Porque eu e você seríamos diferentes disso. Segunda motivação equivocada. Dinheiro. Eu sou pago para isso. Eu vou porque eu sou pago. Eu vou fazer porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer os cursos online porque eu quero ficar rico com isso. É essa a sua motivação? Dinheiro vezes contentamento? Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Isso está lá em Filipenses 4,19. Contentamento. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Necessidades pessoais. Eu estou liderando, a minha motivação em ser líder no ministério é por necessidades pessoais. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Necessidades pessoais vezes confiança em Deus. E por último, obrigação vezes alegria. Essa motivação aqui, eu vou porque eu sou obrigado. Eu vou porque eu tenho que ir. Obrigação vezes a alegria. A alegria é um fruto do Espírito, né? Ela precisa estar em você, independente do momento, das circunstâncias que você esteja passando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Independente de qualquer situação, pessoal, ministerial, a alegria, ela precisa sobrepor a obrigação. Bem, esses foram os 4 motivos que geralmente entram no nosso coração, na nossa mente, mina a nossa motivação correta e que precisamos estar atentos. Será que as minhas necessidades pessoais é a minha motivação? Será que a obrigação é a minha motivação? Será que a posição social, estou tão presa, eu gosto do poder? Minha posição social é a minha motivação? Será que o dinheiro é a minha motivação? Ou tem sido a minha motivação? Ou eu tenho me distraído com essas motivações? Vamos para a nossa motivação correta. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir uma linda missão. E qual é a missão? Está em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Jesus, ele deixa claro qual é o trabalho que ele quer que nós estejamos executando. Então, Jesus se aproximou-se deles e disse,
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, alunos, seguidores de Jesus, de todas as nações, batizando-os, fazendo com que eles testemunhem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a Deus em tudo. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A nossa missão ela está em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Esta é a nossa motivação. Eu preciso estar motivado dentro da minha liderança, da liderança ministerial, em fazer discípulos, ensinar, batizar. Esta é a minha motivação. Mas, Luciana, é muito difícil. E nesse tempo que estamos passando é mais difícil ainda. Porque os pais não ajudam. Porque os servos não têm noção do que eles estão fazendo. Eles estão ajudando. Um dos maiores erros nos ministérios infantis hoje são pessoas que ajudam. Ficam com crianças. Porque elas não sabem qual é a sua missão e o propósito que elas estão ali. Elas foram convidadas para ajudar. Às vezes até mesmo você cometeu esse erro, dizer, vamos lá, me ajuda, eu estou precisando de um ajudante hoje. Vamos lá, ai, está tão difícil. Os voluntários, os servos, eles não, que estavam comprometidos para hoje, não vieram. Eu preciso de alguém para me ajudar. Quando o servo ele entende qual é a missão e a motivação correta dele estar servindo, ele é um servo comprometido. Com uma equipe, com um time comprometido, não tem como ter erro. Porque ele é comprometido com a missão, ele não é comprometido com você, ele não é comprometido com o pastor, ele não é comprometido com pessoas, ele é comprometido com Deus, independente do que aconteça. O que Deus mandou, ele vai fazer. Mesmo sendo difícil em algumas situações, hoje se usa muito a palavra desafiador, né? Não usa a palavra difícil, diz desafiador. Jesus ele deixou claro, e eu estarei sempre com vocês. Jesus não disse que, não, vou estar só nos momentos de alegre, aqueles de conquista, vitória, vou estar lá com você festejando. Não, ele disse em todos os momentos. A nossa quarta característica de um líder apaixonado, com um time apaixonado e comprometido, estratégia. Bons líderes têm uma estratégia. Você não pode, desculpa, tá? Mas eu sei que existem pessoas, liderança, que está iniciando agora, que não sabe por onde começar, que não sabe quais são as histórias bíblicas principais, não tem um currículo, que não sabe como liderar, mas foi colocada ali para liderar. Você precisa urgentemente de uma estratégia. Você precisa de um objetivo, um alvo, a prioridade e planejamento. Os 4 principais pontos de uma boa estratégia são objetivos, alvo, prioridades e planejamento. O ministério que você lidera precisa ter o objetivo claro. E o que é o objetivo? Os objetivos são os propósitos básicos do ministério. E eu trouxe para você quais são os propósitos básicos do ministério. Adorar e louvar a Deus intensamente. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E esse tem que ser o objetivo do ministério. Você precisa ensinar as crianças, você precisa ensinar os servos que tudo que ele está ali fazendo é para o engrandecimento do reino de Deus, é para a glória de Deus. Não é para que eu seja vista, para que você seja visto, mas é para que Deus seja visto através de nós. Então eu preciso ser corpo de Cristo. Eu preciso ser comprometido com a minha igreja. Eu preciso aprender intensamente com Jesus. Lembra que eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter Jesus como a minha referência de líder
Eu preciso aprender a liderar com Ele. Eu preciso servir as pessoas. Não posso querer, que nem os discípulos, né? Foram perguntar a Jesus, mas quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Quem será o primeiro? Jesus foi muito claro, e nós já lemos essa passagem bíblica hoje. Quem quiser ser o primeiro, que sirva aos outros. Então, servir as pessoas faz parte dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Use todas as estratégias para cumprir a missão. Todas as estratégias possíveis para fazer discípulo. Eu recebo muitas perguntas que dizem assim: como fazer a criança ir para o Ministério Infantil? As crianças não querem ir para o Ministério Infantil, como é que eu faço isso? Como é que eu convenço uma criança? Como eu convenço os pais sobre a importância do Ministério Infantil? Porque os pais também não trazem as crianças. Os pais vêm para a igreja e as crianças ficam em casa. Ou os pais vêm para a igreja e a criança senta no banco junto com o pai. Como eu posso convencer? Use todas as estratégias possíveis para levar a criança para o Ministério Infantil. Todas possíveis, honestas, corretas. Não use de mentira, suborno. Vamos lá para o Ministério Infantil que eu vou te dar uma bala, você vai ganhar uma bala, você vai ganhar. Não. Use as estratégias possíveis, honestas, para que ela vá e você consiga fazer ela seguidora de Jesus. Quero que ela olhe para você e diga: nossa, eu quero ser como ela. Objetivos dados: adorar e louvar a Deus, porque tudo é para glorificar o nosso Deus, ser corpo de Cristo, aprender intensamente com Jesus, servir as pessoas e cumprir a minha missão. E qual seria o alvo? A maneira específica através que eu vou chegar lá nos meus objetivos, que eu vou cumprir os meus objetivos. Então, estabeleça prazo. Relacione objetivos e aula. Qual é o objetivo? Adorar a Deus, louvar a Deus intensamente. Então, quais são os projetos que eu posso ter para ensinar as minhas crianças a louvar e adorar a Deus? Vou dar um exemplo. Coro infanto juvenil, grupo de louvor, banda. Ah, Luciane, louvar e adorar a Deus é só cantar? Não, não é só cantar. Mas eu estou dando aqui umas referências na área da música. Qual é o objetivo? Servir as pessoas. Como eu posso ensinar as minhas crianças a servirem as pessoas, a servirem a Deus através do meu serviço às pessoas? Qual o projeto que eu posso ter dentro da minha igreja? Algumas igrejas usam discipulado, usam voluntário kids, que ele em algum momento ele tem uma escala, ele obedece um horário em que ele naquele dia, naquele horário, ele vai servir aos colegas, servir aos pais ali dentro do Ministério Infantil ou em outras áreas da igreja. Então, relacione qual é o objetivo e qual é o alvo, onde eu quero chegar. Comunique o alvo ao time. Eu quero que 80% das famílias que têm crianças entre 0 e 12 anos tenham conhecimento de como funciona o Ministério Infantil. 80% das famílias da igreja. Este é o alvo, para que você alcance o objetivo de qual? Trazer as crianças para dentro do Ministério Infantil. E o seu time, ele precisa saber por quê? Porque ele vai estar trabalhando para que esse alvo seja cumprido. Você não está sozinho. Às vezes o líder, ele tem
os objetivos, os alvos, as estratégias, tudo certinho. Mas só está com ele. O time não sabe para onde vai. O time não tem como servir e fazer com que o alvo seja alcançado. Então, o time precisa saber ser comunicado qual é o alvo para que ele, junto com você, esteja servindo, trabalhando para que esse alvo seja alcançado. Prioridades. Fatores que determinam quando e por qual razão as coisas serão feitas. Luciane, é muito difícil, porque tudo é prioridade. Recurso é prioridade. A estrutura é prioridade. As pessoas são prioridades. Tudo é prioridade. Então vamos lá. Calcule o tempo necessário para que o alvo seja alcançado. Então, eu tenho o projeto de fazer com que 80% das famílias na igreja tenham conhecimento do trabalho que o Ministério Infantil exerce. A missão que o Ministério Infantil cumpre. São 80%. Como é que eu vou chegar lá? Quais são as prioridades? O que eu devo fazer e o que eu posso fazer? Como e quem vai estar em cada área? Qual é o meu papel e qual é o papel do liderado para que esse alvo seja alcançado? Isso tudo está dentro de planejamento e prioridade. Muitas vezes as coisas não são feitas dentro do ministério porque o líder entende que ele tem que fazer sozinho. Então ele não delega aquilo que outros podem fazer. Você precisa entender o que só eu posso fazer. O que só eu sei fazer. Isso será a minha prioridade. O que outros sabem fazer não é a minha prioridade. Eu preciso delegar. E aí, junto com prioridades, vem planejamento. O processo usado para atingir o alvo. Nós temos uma aula aqui no YouTube que fala bem detalhadamente sobre planejamento e estruturação do Ministério Infantil. Então, quando terminar essa aula, vai lá e assiste. É uma aula curta, são 40 minutos, muito didática, te dando vários detalhes para que você consiga estruturar e planejar corretamente o Ministério Infantil. Então, qual o planejamento? Qual o processo? Quais são as faixas etárias que vão ser alcançadas com esse objetivo, com esse projeto? Quais são os dias e horários que esse projeto vai acontecer? Quais são os recursos que serão necessários? Quantos líderes e servos será necessário? Qual a infraestrutura que será necessária? E isso, gente, não é para evento. Não. Isso é para sua programação mensal, semanal. Eu tenho encontros na quinta e no domingo. Eu preciso planejar a quinta, eu preciso planejar o domingo. Eu preciso entender se o meu público, tanto de crianças quanto de servos, é o mesmo quinta e domingo. Não é, Luciane, porque quinta-feira é dia de semana, as pessoas trabalham, então tem uma quantidade menor de voluntários. Então o teu planejamento precisa ser diferente para que o alvo seja alcançado, para que o objetivo seja alcançado. E o pontinho que eu deixei por último, que muitas pessoas esquecem, é a avaliação. Todo planejamento precisa de uma avaliação. Como eu posso fazer com que o ministério cresça se eu não avaliar? Precisa ser avaliado. Para você receber uma avaliação, você precisa ter coragem. Tanto para ser avaliado, quanto para saber avaliar o outro. Sempre se comunicando da forma correta. A aula de hoje, a live de hoje, falou sobre 4 principais características de um líder apaixonado, que exerce o seu ministério, a sua missão, com eficiência e excelência. Eu preciso ter exemplo, ser exemplo, eu preciso ter estratégias
eu preciso ter a motivação correta e eu preciso me comunicar bem. Essas 4 características, elas precisam estar equilibradas dentro da sua liderança, do seu ministério. Então, escreve aqui para mim qual é a sua maior dificuldade, aonde você sente que precisa corrigir, aonde você não sabe nem por onde começar a corrigir. Vamos conversar um pouquinho. Até a próxima live.